A graça e a paz, meus amados queridos irmãos. Ei, essa voz minha aí, às vezes eu fico rouco. Tudo bom? Então, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos estudar uma aula aqui de um presbítero, que ele assim, ele dá aula e o que ele fala condiz com a palavra. Nem tudo condiz, tá? Mas eu só colho a parte que condiz. A parte que não condiz eu descarto. Mas ele, a maior parte do ensino dele condiz. Eu não frequento o templo, mas eu estudo na internet. Eu me alimento, me aperfeiçoo para poder fazer a minha missão que Deus me chamou. Entendeu? Para fazer, eu preciso ter conhecimento. Então vamos lá. Hoje a aula lá, ele vai falar o que significa negar a si mesmo, tá? Então vamos lá. Que está na Bíblia isso daí. Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindos de volta aqui ao canal. Temos mais dúvida hoje para a gente aprender mais da palavra. Dúvida na tela. Estou com dificuldades de entender as palavras de Jesus em Mateus 16, 24, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu até entendo o que significa negar a si mesmo, mas o que seria tomar a minha cruz? Em termos práticos do dia a dia, quais atitudes eu devia ter que indiquem que eu estou tomando a minha cruz? Muito obrigado, irmã. Pergunta interessante da palavra do Senhor. Aliás, muita gente confunde demais o que significa tomar a cruz e negar a si mesmo, ok? E você vai ver logo no início desse estudo alguns erros que as pessoas cometem ao interpretar esse versículo. Então vamos para a nossa lousa de explicações e entender mais desse tema. Claro, peço a você, se você gostar do estudo, deixe o seu like para abençoar esse trabalho no nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus 16, 24, texto muito conhecido da Bíblia que diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz. Que forte, esse aí. Isso é difícil, hein? Irmãos, isso é difícil, hein? Errados que as mas dá pra fazer, viu? Sobre essa fala de Cristo, são alguns que eu consigo fazer, porque eu tenho Espírito Santo. Mas é difícil, eu reconheço que é difícil. Algum desses entendimentos. Algumas pessoas pensam, por exemplo, crente não pode viver sorrindo. Aí, ó, tem até um pastor, errado. Amigo meu que diz o seguinte: olha, quando eu tô de férias eu tenho que tirar até umas fotos assim meio tristes, porque se as pessoas veem eu feliz de férias, elas criticam porque o pastor tá de férias, tá feliz, não pode, tem que estar carrancudo. As pessoas pensam que carregar a cruz, por exemplo, é não estar sorrindo por muito tempo, porque senão não tá carregando a cruz. Ah, não pode ter planejamentos de vida que incluam, por exemplo, momentos de lazer, porque essas coisas não são carregar a cruz. É lógico que pode ter lazer. Para que o crente esteja carregando a cruz, ele precisa estar Bíblia, quanta gente não se divertia lá. Você já viu o irmão na luta? Tem esse tipo de irmão. Não é incomum nós encontrarmos irmãos que quando nós perguntamos para ele: olha, como que vai a sua vida? Ele só responde: olha, é luta. Eu tô na luta, é só batalha. E aí fica meio que aquela competição, você já viu entre os crentes? De qual tem mais problema, de qual tem mais doença, de qual tem mais batalha. Muitas vezes as pessoas estão querendo parecer que estão sofrendo, senão elas não estão carregando a cruz na mentalidade delas. Já viu isso? Carregar a cruz, negar a si mesmo, seguir a Jesus, não é viver dessa forma carrancuda. A pessoa pode estar na luta, pode estar na batalha, pode estar com o semblante, o rosto triste e pode não estar carregando a cruz. Carregar a cruz não é viver sob o lema quanto pior, melhor. A gente precisa entender, então, o que é de fato e de verdade, biblicamente. Esvaziar da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Esse versículo parte por parte, para a gente entender o contexto e todos os detalhes. E como você sabe qual é a vontade de Deus? Vai na Bíblia, que lá ele explica. De verdade o que Jesus quer de nós. Andar pro caminho. A primeira coisa e mais óbvia, você já sabe, a gente precisa entender da sua vontade o contexto que Jesus disse isso, a gente entender um pouquinho dessa frase. Ser justo, mas antes, verdadeiro, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça parte da comunidade. Caridoso.
Acesse aí. Deixar a vontade de se divertir para ajudar uma pessoa que está em necessidade no momento. Sexta, 15 horas para o nosso Estou assistindo futebol, larga o futebol lá, vou ajudar o irmão. Você aí que já faz tempo que está querendo fazer um curso bíblico com a ajuda de um professor para você crescer mais rápido. Nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele já está com as vagas abertas. Eu não vou ficar bitolado sem me divertir, porque dá uma olhadinha lá, não existe todos os detalhes. Embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários, você dá um clique nela, no meio do link fixado tem ali detalhes para você. Vem comigo, eu vou te ajudar. Você vai ter meu WhatsApp para tirar dúvidas. Olha, os irmãos que estão já no curso estão gostando muito, muito crescimento, tem sido um ano abençoado. Vamos lá então, o desafio para você hoje. Bom, essa fala de Jesus aconteceu logo após um problema dele com quem? O apóstolo Pedro, né? Que era ali um dos apóstolos que mais interagia com Jesus, onde o Senhor Jesus começou a mostrar mais claramente aos discípulos e ele teria de sofrer, que ele morreria e ressuscitaria, porque tudo isso daqui fazia parte da sua missão. Observe Mateus 16, 21, que diz: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mas quando Jesus trazia essas informações aos discípulos, a gente vai observar que Pedro se levanta e reprova essas falas do Senhor Jesus, tentando convencer Jesus que ele não precisaria passar por tudo isso, que as coisas não podiam, ou não precisariam, melhor dizendo, acontecer dessa forma. Observe Mateus 16, 22, que explica: e Pedro, chamando à parte, ou seja, Pedro não teve coragem aqui de falar na frente de todo mundo nesse momento, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Imagina que você vai precisar morrer. Imagina, isso é um absurdo, Senhor Jesus. Conhecemos o texto onde Jesus então repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás, porque você não está cogitando as coisas de Deus, e sim das dos homens. Eu vou deixar para você no final desse estudo, na tela, só para você tocar e assistir, um vídeo onde a gente analisa se Pedro ficou possesso pelo diabo nessa ocasião. Agora a gente não vai entrar muito nessa questão. Bom, Jesus então reprova Pedro aqui, repreende de forma severa, mostrando que Pedro tinha deixado o diabo usá-lo para tentar desviá-lo da sua missão. E aí, é exatamente depois disso que Jesus diz para todos os seus discípulos ali: olha só, se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que Jesus quis dizer com esses... Então, irmão, deixa eu dar um parecer aqui, que ele lançou uma coisa no ar e não prosseguiu, né? Que ele falou que ia explicar depois. Pedro, ele repreendeu Jesus porque ele falou que já imagina, você não vai para a cruz, e Jesus tinha que ir para pagar nossos pecados. Foi a missão que Deus deu a ele, enviou ele para a nossa salvação. Aí Jesus disse assim: arreda, Satanás, daqui, você não conhece as coisas de Deus, você conhece as coisas do homem. Só que ele não está falando que Pedro era Satanás, era o que estava por trás de Pedro, soprando no ouvido de Pedro. Ou seja, aí ele falou assim: Pedro foi possesso pelo diabo? Não, porque o crente verdadeiro, e Pedro era um crente verdadeiro, ele não pode ser possesso pelo diabo, mas ele pode ser influenciado. Ou seja, o diabo pode jogar um crente contra o outro, ele sopra no ouvido. Por isso que tem contendas, às vezes você vê cristão brigando com o outro, porque é o diabo ali jogando um cristão. O cristão tem que ser unido, um tem que ajudar o outro. Aí o diabo vem e sopra. Só quem percebe essas coisas é pessoas que estão com o espírito afinado, que está estudando a palavra, e aí ele vê aquela situação, ele não vai falar para o outro: ó, a culpa é do diabo, porque o outro não vai entender. Ou é o diabo que está causando essa bagunça aqui. E só quem entende, quem tem o espírito afinado, está alicerçado na palavra e oração, você consegue entender que é o diabo que está causando aquilo lá. Então, por isso que Jesus repreendeu, falou: parte-se daqui, Satanás, você só conhece as coisas dos homens, você não conhece as coisas de Deus, entendeu? E ele está falando do que estava soprando atrás de Pedro, entendeu? Então, o cristão, ele é influenciado contra o outro, às vezes, por diabo. Se ele não estiver vigilante, ele vira contra o outro, mas não é possuído. O verdadeiro cristão, hein?
O cristão que for possuído por demônios não é cristão, hein? Fique bem claro, hein? Nenhum cristão verdadeiro pode ser possesso por demônio, não. Na prática do dia a dia, muita gente às vezes sabe a teoria, mas como que funciona isso na prática? Nós vamos analisar cada pedacinho desse texto em separado. Deixa eu voltar aqui, peraí, mano. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que Jesus quis dizer com esses termos na prática do dia a dia? Muita gente às vezes sabe a teoria, mas como que funciona isso na prática? Nós vamos analisar cada pedacinho desse texto em separado e entender a fala de Cristo. Vamos começar então com a primeira parte do verso. Se alguém quer vir após mim. Muita gente não analisa esse pedaço, mas ele é fundamental para entender os outros. Jesus está aqui claramente identificando aqueles que de alguma forma simpatizam com a sua mensagem. Pessoas que o seguiam por algum motivo. Parece-me que Jesus está deixando claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequências. Antes, é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional, evidentemente também com fé. Então observe que Jesus está preparando os seus ouvintes para que eles entendam o que eles querem de fato da sua vida. Jesus prepara aqueles discípulos para escutar a sequência das exigências para os que desejam de fato segui-lo. Então entenda essa parte do verso como que Jesus estivesse dizendo o seguinte para mim, para você e para os discípulos: vocês querem mesmo me seguir? Então ouçam as minhas orientações e tomem essa decisão de forma pensada. Jesus quer afastar aqui aquelas pessoas que estão seguindo ele ali pelo caminho apenas pela emoção, apenas para ter algo em troca, apenas porque tem uma coisa melhor para fazer, ou apenas sigo Jesus por amor que ele deu a vida por mim, não é para ter bênção. Se ele me abençoar, bem. Aqueles que seguem o seu caminho, pensem sobre isso. A gente segue Jesus por amor dele ter dado a vida eterna para nós, por ter pagado o nosso pecado e morrido na cruz. Tem um louvor aí que muitos conhecem, não sei se todos vocês conhecem, que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo meu Deus. Se Deus me curar de uma doença, ele é Deus. Se Deus não me curar, eu continuo adorando dele como meu Deus. Se Deus abrir as portas, ele é Deus. Se Deus fechar, ele continua sendo meu Deus e eu vou continuar adorando do mesmo jeito. Se Deus fizer na minha vida, ele é Deus. Se não fizer, eu continuo adorando. Lembra de Jó? Jó passou por tudo e não negou. A mulher de Jó falou: Jó, nega esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele falou: você tá louca, mulher, você não sabe o que você fala. Entendeu? Ele não negou. Certo? Então, é a mesma coisa que o cristão verdadeiro deve fazer. Entendeu? Então, você não vai para Deus esperando só que Ele te abençoe aqui nessa terra. Certo? É lógico que Ele vai te abençoar se você andar guiado pela palavra dele, obedecer as instruções que a Bíblia nos dá, como a gente deve viver honestamente, ajudando as pessoas, seja em qualquer situação, pregando a palavra dele para levar salvação por meio de Cristo para as pessoas, entendeu? Aí Deus vai te abençoar. Mas o nosso foco não é receber as bênçãos, o nosso foco é fazer essas coisas por gratidão a Deus, por Ele ter dado a vida eterna por nós e ter pago o nosso pecado na cruz. É por amor a Ele, como Deus nos amou e entregou o próprio Filho na cruz para morrer no nosso lugar, por nós que não merecíamos, porque éramos pecadores, malvados, porque andávamos mentindo, enganando, estrupando, matando, roubando. Cada um de nós tem um tipo de pecado, né? Andando em orgias sexuais. E Deus teve uma ideia de mandar o Filho dele pagar o nosso pecado para quem crê nele, se ter vida transformada. Você que roubava, não roube mais, que matava, não mate mais, que mentia, não mente mais, que invejava, não inveje mais, quem vivia na prostituição não se prostitua mais, em orgia não entra mais em orgia. Aí você tem a vida transformada por amor de Cristo, por Ele ter dado a vida eterna para você e morrido na cruz e pago o seu pecado. Aí por amor a Ele também, porque Ele morreu por você, você começa a ajudar os próximos, a pregar a palavra para dar salvação para outros que ainda não tem salvação. É isso, por amor.
Entendeu? Isso é negar a si mesmo. Você deixa de fazer, de estar num momento de lazer para atender um irmão que está em necessidade, ou para fazer o vídeo que não estou fazendo aqui. Eu podia estar me divertindo. Não que eu não tenha momento de lazer e não me divirta, pessoal. Eu tenho, eu me divirto. Só que esse momento é para Deus. Então eu vou servir os irmãos levando conhecimento para os irmãos. Então eu benego de uma ocasião que eu podia estar me divertindo para servir os irmãos levando conhecimento. Isso é negar a si mesmo. Entendeu? Não é quer dizer que você não possa se divertir, ter que viver carrancudo, não possa ser feliz, não possa sorrir e ter que estar sofrendo o tempo todo. Não, mesmo quando você sofre, irmãos, passa por tribulação, a gente tem uma paz que excede entendimento. Às vezes a gente pode ficar triste, chorar na presença de Deus. Pode, isso daí é louvável. Só que você não vai ficar prostrado o tempo todo. Você vai pegar a força de Deus e vai se reerguer. Entendeu? Você não pode ficar lá abatido, depressivo, ou então ficar apavorado com as tribulações, com as coisas que te acontecem. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não tem mais medo de coisa alguma, nem de situações, nem de gigante que se aparece na sua frente, porque você sabe que tem o Deus Todo-Poderoso e um Jesus que luta as suas batalhas, que está com você, que deu a vida por você, que tem os anjos do poder dele a seu favor, lutando contra os anjos do mal que te aflige, contra as pessoas que Satanás usa, que não tem Deus para te atacar. Você sabe que você tem um Deus que vai te defender, por isso você fica sossegado. Aí a pessoa fala assim, pô, o cara tá passando por isso, tá sendo ameaçado, e tá tranquilo. Eu falei, cara, daí? Você mandado embora da empresa, vai acontecer isso, você é punido, cara, e daí? Não é que eu sou irresponsável, é que eu confio em Deus. Deus vai agir, Ele é meu advogado, Jesus é meu advogado. Eu ponho Ele na minha causa e falo, interceda por mim, Senhor, interceda pelos meus irmãos, interceda pelas pessoas que me ajudam. Não deixe nada acontecer com elas. Se acontecer, dê força, dê ânimo, para ela suportar, para dar a volta por cima, não se abater. É isso, entendeu? Me seguir? É a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Você quer? Sim, quer seguir? Ok, então eu vou falar para você como que eu quero que você me siga. É o que Jesus vai explicar. Não quero te seguir. Ok, então pode ir embora. Para aqueles então que querem seguir, começa a explicação. A si mesmo se negue. O que significa isso? Tem gente que se confunde, acha o seguinte, olha, eu não posso mais ser feliz, porque eu preciso negar tudo, mas tudo que possa existir, porque Cristo falou para mim negar. Por isso que muitos não vai para Cristo, que ele está ensinando. Aqui Jesus tem como foco que aquele que quer segui-lo, que deseja segui-lo, precisa estar alinhado com a sua vontade. Isso. Esse é o ponto central. Exatamente. O que significa isso? Aqui a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela vai se chocar muitas vezes com a nossa própria vontade. Pense comigo o seguinte, Deus fala para você o seguinte, olha, eu quero a letra A para você. E aí no seu coração você pensa, nossa, mas eu queria muito seguir pelo caminho B. Aqui você vai ter que negar a si mesmo para seguir o caminho A, que é o que Deus mandou, e negar a sua vontade, que é pelo caminho B. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua nossa própria vontade. É isso que Cristo está ensinando. E terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. Isso, é claro, irmãos, não vai ser todas as coisas que nós vamos negar. Nossa, eu acho que eu não posso ir, por exemplo, almoçar em um restaurante para comemorar o meu aniversário, porque senão eu vou estar feliz demais e Deus não quer isso. Olha só, que absurdo. Não possa não querer naquele dia que você vai nesse restaurante, mas assim, se não tiver nada que Deus está te falando contrário a isso, se não for pecado, você pode ir lá sim se alegrar, que isso não é você deixar o caminho da cruz. A gente precisa entender isso. Como exemplo, eu cito aqui o ensino de amar os inimigos. Então veja, a vontade natural da nossa carne é odiar os inimigos, na verdade. É todo mundo é assim. Mas o padrão de Jesus vai ensinar o quê? Ame os inimigos. Então aqui, quem tem o Espírito Santo consegue, viu? A mim mesmo em quem não tem não consegue. Alinhamento à vontade amar o inimigo não é conviver com ele nem confiar nele mais. Quando ele esquecer, não tem rancor, não tem nada. Daqueles que o estavam crucificando. E eu já perdoei muita gente, viu, que me fizeram mal, viu, aquelas pessoas ali. Com uma palavra
Com um pensamento, ele acabava com aqueles que o crucificavam, mas ele orou por eles. Então, negar a si mesmo é um conjunto de ações diárias que nós vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossa vida. E eles vão aparecer em muitos momentos. E a gente vai ter então que falar: eu escolho a vontade de Deus. Por quê? Porque eu decidi seguir a Cristo. Vocês querem me seguir? Então tem que ser assim. É isso que Jesus ensinou nessa primeira parte. A próxima frase diz: tome a sua cruz. O que significa isso? Seguir a Cristo é tomar sobre nós alguns sofrimentos que nós não teríamos se não tivéssemos seguido o Senhor. E aqui a gente precisa entender bem: apesar dos sofrimentos, é o melhor caminho, é o caminho de Deus. O mundo aparentemente ensina e mostra que as pessoas não vão sofrer no caminho, tá vendo? É o que eu falo. no caminho do diabo, mas o sofrimento vai ser maior. Às vezes não pode não ser agora, mas lá no futuro vai ser. Então veja, quando a gente fala de cruz, a gente está falando de um objeto muito famoso entre os judeus. Centenas de crucificações aconteciam, realizadas ali pelo Império Romano. E muitas, claro, existiam também de forma injusta. Isso era compreendido ali daquelas pessoas. A cruz, ela impunha um sofrimento, uma dor. Ela impunha a ideia de morte. Jesus está deixando claro, então, aos seus ouvintes que segui-lo requer uma abnegação tão forte, preste atenção nessa parte, que é capaz até mesmo de enfrentar as mais duras perseguições, dores, dificuldades, é o que eu falo, ou coisas parecidas com essa, porque a gente ama a Deus. Olha que forte isso. A gente ama a Deus e por escolher a vontade dele e negar a nossa em muitas ocasiões, a gente vai ser perseguido, a gente vai sofrer dores e dificuldades. Então veja que de forma prática, tomar a cruz é viver no dia a dia fazendo as escolhas certas, aquelas que agradam a Deus, que nós já falamos sobre elas, sem ficar preocupado ou se importar com as consequências negativas, claro, diante do mundo, que muitas vezes serão difíceis e dolorosas. Negativas diante do mundo, não de Deus. E geralmente vem muitas delas sobre nós devido às resistências dos nossos inimigos. Ao mesmo tempo, o servo de Deus ele vai se alegrar. Olha que coisa que parece um paradoxo. Parece contrário, não é? Eu escolho a cruz, vem sofrimentos e eu fico alegre por causa disso, porque eu escolhi a vontade de Deus. Paulo cantava aí para a prisão. Que Deus impõe. Mesmo em meio ao sofrimento, a gente consegue ser feliz, porque é a alegria de Deus, do Espírito. É por isso que você vê, por exemplo, os discípulos é a alegria do Espírito Santo. Louvando o Senhor quando eles eram presos, porque eles consideravam que estavam fazendo a vontade de Deus e entendiam que estavam tomando a cruz e que estavam seguindo o Pai. Isso aqui transforma a sua visão de vida. Você é capaz de olhar as situações com os olhos da fé. É maravilhoso. E por fim, Jesus diz o quê? Eles cantavam louvor quando está sendo preso. Isso daí é o poder de Deus operando em nós. Então você passa por dificuldade, por problema, e mesmo assim você está conseguindo ser feliz. Às vezes você mostra tristeza por alguma situação, sim, mas lá no fundo você sabe que Deus vai te fortalecer, vai te animar e vai te reerguer, vai te fazer ressurgir da cinza. O cristão no mundo, pense isso, a Bíblia é antimundo, irmãos. Ela ensina coisas contrárias ao mundo, e o mundo ensina coisas contrárias à Bíblia. Então quando você bate com o sistema do mundo, o mundo vai te perseguir. As pessoas que não é de Deus vai cometer injustiça com você, vai te caluniar, vai te perseguir. Às vezes no tempo da grande tribulação, muitos de vocês presos. Paulo foi, e Silas e Pedro foi preso por pregar a palavra. Aí tem uma passagem que está assim, obedecer em tudo os seus senhores, os governantes e os patrões. Só que obedecer de acordo com a justiça, com o que é justo. Não é que você vai obedecer tudo que o seu patrão mandar. Se ele mandar você fazer coisa injusta, ou ele foi injusto com você, você não vai obedecer. O mesmo Pedro que falou obedecer às autoridades, os governantes, se o cara for corrupto, e se for o governante for o anticristo, que ele é um líder mundial, mandar você fazer as coisas contrárias a Deus, você vai fazer? Entendeu? Então, quando ele fala obedecer, é na parte do que é justo, do que é certo, do que é verdadeiro. Quando você vê que te mandarem, mesmo que seja uma autoridade, o próprio Pedro que fala para obedecer aos governantes, ele fala: mais provém obedecer a Deus do que o homem, seja esse homem quem for, seja o presidente, se ele mandou você fazer coisa contrária à palavra de Deus,
Aí, que nem eles estavam pregando. Aí falaram assim, os líderes lá, governamental e religiosos, falou, não queremos que pregue nesse nome de Jesus. Aí ele falou, mais provém obedecer a Deus do que o homem, nós vamos pregar assim. E aí os caras prenderam eles por pregar a palavra. E eles cantaram louvor e foram para a prisão feliz. Aí depois eles foram soltos, né? Mas eles foram chicoteados pelo nome de Jesus, passaram perrengue, cara. E isso vai acontecer lá na grande tribulação no final dos tempos. Quando se a gente estiver lá nesse tempo, se eu, você estiver lá, né? Pode ser que a gente nem esteja aqui mais, mas pode ser que esteja, porque a grande tribulação já está aí. O sistema do anticristo já está aí tudo montado. Só a única coisa que falta é o anticristo se revelar quem ele é. Porque a gente ainda não sabe que é o dito cujo. Ele é um líder mundial, isso a gente sabe, mas não sabe quem é a pessoa ainda. Tem muitos candidatos ao anticristo. Quando eu falo de anticristo, porque assim, a Bíblia diz que tem muitos anticristos. O anticristo é toda pessoa que é contrária à Bíblia, que fala que é cristão ou que não é cristão, ou que fala que é cristão, mas não obedece a palavra de Deus, é contrário a ela. Então ele é um mentiroso, não é um cristão verdadeiro, é um anticristo, certo? Então tem muitos no mundo, mas tem um líder mundial, um cabeça, que é o anticristo, que se opõe a Cristo, ele é o opositor a Cristo. Entendeu? Só que ele vem falando que ele é Deus. Ele vai falar, ele vai vir com mansidão, com o discurso de paz, vai convencer, ele vai ser carismático, vai enganar as pessoas, entendeu? Vai seduzir o mundo. Depois de 3 anos e meio dessa falsa paz, que vem por meio da tecnologia, o que ele vai fazer? Aí ele começa a perseguir e querer plantar o sistema da besta nas pessoas, entendeu? Para a pessoa perder sua salvação eterna, entendeu? É o que vai, é isso, entendeu? Vamos lá, vamos terminar, tá já no fim. Olha, isso aqui para mim é a maior beleza dessa mensagem de Cristo. Preste bem atenção. Toda essa abnegação trazia em si, dentro dela, uma grandiosa bênção, que é o seguinte: quando a gente segue Jesus, né, a gente acha que nós estamos seguindo Jesus, mas quando a gente segue, significa que a gente está na presença dele, que a gente está perto dele, e essa é a maior bênção de todas. É verdade. Estar na presença do Senhor. Já é raro o Senhor Jesus na minha vida. Companhia, do seu cuidado, do seu ensino, de sua ação poderosa, isso é maravilhoso. Todas as escolhas difíceis, negar a si mesmo, tomar a cruz, elas passam a trazer alegria ao invés de medo paralisante. Por quê? Porque a gente está na presença dele. Ele está junto com a gente. Ele está andando diante de nós, nos orientando. Foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus em certo momento, quando o Senhor Jesus falou: olha, muita gente está indo embora, vocês querem ir também? João capítulo 6, versos 67 e 68 diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. De vida eterna. Olha só que forte isso. Então veja, se nós não estamos seguindo Jesus, estamos seguindo outro. Estamos seguindo o mundo, estamos seguindo o diabo, o caminho de morte. Quando a gente está seguindo Jesus, pode ser difícil, vai ter confronto com as nossas vontades. A gente terá perseguições, dificuldades, porém é o caminho da bênção. É o caminho que o Senhor preparou para nós. É o caminho estreito, mas é um caminho que vai nos conduzir cada vez mais à presença do Pai. E lá no final a gente sabe, porque nós somos salvos, a gente estará e entrará no descanso com Cristo. Então, o crente é feliz, o crente não é carrancudo nas lutas, o crente sabe ser feliz, se alegrar com as bênçãos que o Senhor dá, mesmo nas lutas mais difíceis. Então, o crente carrancudo não devia ter devia ter eu também assim, concordo. Eu estou seguindo a Cristo, eu fui preso por causa de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. É diferente, a forma de encarar a vida é nossa, diferente. Maravilhoso esse Deus, o Senhor Jesus Cristo deu a vida por mim, minha joia rara. O diabo entrou no corpo de Pedro quando ele falou ali para Jesus: Senhor, você não precisa ir para a cruz, não. Ficou possesso pelo diabo? Não. Analiso tudo aqui com você. Até o próximo. Fica com Jesus. Entende porque o conhecimento é importante, irmão, da palavra? Porque você entende. Porque quando você for passar por lutas, você vai passar com a cabeça erguida. Não importa se você perdeu o emprego, se você é perseguido, injuriado, caluniado, te dão nomes, entendeu? Cara, o tanto de nome que eu já recebi, de xingamentos ou de me rebaixar,
e eu não me abati, porque eu sei que eu sou em Cristo e que Cristo está em mim. Então essas pessoas que fazem isso e dizem que são cristãs, são mentirosas, anticristos. Só que eu oro por elas, para elas se converter de verdade. Enquanto a vida há salvação, depois da morte não tem salvação. Se elas não se arrepender, elas vão para o fogo eterno. Entendeu? E eu não quero que elas vão para lá. Mesmo que elas me prejudiquem e façam mal, eu não quero mal delas. Eu oro pelos meus inimigos. Eu amo eles. Entendeu? Mas eles não me amam, eles me odeiam. Porque eles estão nas trevas e as trevas odeiam a luz. Elas não vão para a luz. Entendeu? Só que eu oro incessantemente, faço com que as pessoas se arrependam, com meus inimigos se arrependam, que ele conte Jesus, que ele pare de fazer o mal para mim e para os outros, entendeu? Para que eles tenham a salvação eterna das almas deles, da vida deles, entendeu? Que eles tenham a alegria e a paz do Espírito Santo. Eu oro assim pelos meus inimigos. Mas não depende só de mim, das minhas orações, e nem depende de Deus só. Aí você vai falar que absurdo, mas porque depende de você aceitar Jesus na sua vida. Se você não aceitar, você não tem vida transformada, você não consegue ser essa pessoa que eu estou falando que a gente é. Quando a gente passa por luta, não tem aquela força do Espírito Santo, de Deus, do Espírito de Jesus Cristo, né? Aquele guerreiro que não se abate, que se abater, levanta, porque ele sabe que Jesus vai levantar, quando vem as ondas te afogar, o mestre te levanta e te dá força, nosso Senhor. Entendeu? Então o crente ele fica tranquilo, enquanto os outros se apavoram com os problemas, com os gigantes que se levantam na vida dele, fica tudo apavorado. Aí não é, calma, tá bom, vai acontecer, deixa, calma, deixa. Você vai ser mandado embora, pode ser que eu seja mesmo, deixa. O cara tá te prejudicando, ó lá, o fulano tá falando isso de você, é mesmo, pô, que coisa, né? Tá bom, deixa ele falar, ele tem boca para falar, não tem? A palavra tem poder, não tem? Não contra mim, porque eu tô ungido, eu tô cercado da palavra, eu estou com o escudo da fé. Aquilo que Deus abençoou, homem nenhum amaldiçoa. Pode fazer feitiço, magia negra, pode fazer o raio que o parte, pode até me atrapalhar um pouquinho, mas não vai me derrubar nunca. Eu posso entortar, mas eu não quebro, porque eu tenho um Deus todo poderoso, eu tenho um Cristo, o Salvador, eu tenho o Messias ungido para me proteger, para me guardar. Eu tenho os anjos do poder de Deus maior. Abre os olhos do moço Eliseu. Aí Eliseu viu um monte de exército lá, seguindo eles lá, e eles iam ser trucidados. Aí o Eliseu falou assim pro moço que estava acompanhando ele, ele falou, nossa, um monte de exército, nós somos ser esmagados. Ele falou, abre os olhos do moço, Senhor. Aí o Senhor abriu, ele viu o exército de anjos do Senhor, que era maior em força e poder e números do que o exército do inimigo. Então, cara, os meus anjos estão ao meu redor, os anjos do Senhor, do poder do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o meu general, ele está na minha frente, entendeu? Mesmo que eu sofra, às vezes que eu erre, ou que eu às vezes caia em tentação de pecado, eu peço perdão, busco a Deus, peço para Ele me purificar, que o Senhor Jesus se interceda junto a Deus Pai para me purificar. Né? Eu não vivo mais pecado, mas às vezes a gente falha, a gente cai, nós somos falhos, humanos, a gente está ainda no corpo de carne. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sei mais que ninguém, eu só sou diferente, porque eu tenho um Deus todo poderoso, mas eu não sou melhor que ninguém, eu não sei mais de que ninguém, nada eu proponho saber de mim mesmo, tudo que veio para mim, sabedoria, emprego, uma companheira para correr do meu lado, tudo vem de Deus, tudo eu peço para Deus, tudo eu entrego na mão dele. Entendeu? Então tudo eu dou graças a Ele. Eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Entendeu? Nada vem de mim sozinho. Não vem. Entendeu? Esse é o verdadeiro cristão. Esse é a verdadeira fé. Entendeu? E que Deus possa capacitar vocês com essa fé maravilhosa. Até maior que a minha. Né? Que o Senhor te deu uma fé estrondosa, inabalável. É um conhecimento da palavra para você lutar contra esses demônios ou as pessoas que são conduzidas por Ele para te prejudicar. Sem se abalar, sem se abater, sem ficar com medo. Olha, ele falou do medo. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Você tem um certo medo? Tem. Mas não medo paralisante que faz você temer. Eu vou ser mandado embora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e agora? Tô com medo. Aí levanta o inimigo. Eu tô com medo do inimigo. Que você não tem que ter medo do inimigo. O inimigo que tem que ter medo de você. Não porque você pode contra ele sozinho. Você vai ser trucidado. É que você evoca o nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que te purifica, o poder de Deus sobre você, os anjos do Senhor que vêm sobre você, e você sabe que você vai sair vitorioso. Não importa o tempo que vai levar para você vencer. Você sabe que vai vencer, porque
nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Maior é o Espírito de Jesus que está em mim do que o Espírito que está no mundo, certo? Então, não estou nem aí, eu abnego o mundo. Quando você se converte, você morre para o mundo. Não é morrer que você não pode fazer mais nada aqui nesse mundo. Não é isso, irmãos. Morrer para os ensinos do mundo, as ideologias do mundo, os pecados do mundo, as injustiças do mundo, as mentiras do mundo, a traição do mundo. Tudo isso você tem que se desfazer dessas coisas aí. Você é uma nova criatura. Entendeu? E o poder de Deus está sobre você. Você não tem que temer mais nada. Entendeu? Toque sua vida com fé, com esperança, vai dar certo, vai dar tudo certo. Ponha isso na mente. Não seja pessimista, seja otimista na fé. Entendeu? Falou? Deus abençoe a todos, obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like se gostou, dislike se não gostou, vai dar o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos e amo todos vocês aí em Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te dê poder, glória, força para vocês vencerem na vida. E não se curvar ao sistema do anticristo, da besta, desse mundo corrompido. Porque vai piorar, irmãos, não vai melhorar. Não é isso, não é pessimismo, tá? Isso é que na palavra de Deus. A palavra de Deus disse que no final dos tempos vai de mal a pior. Porque como o anticristo vai implantar o sistema dele aqui, ele vai perseguir os cristãos, vai ter injustiça com o cristão, vai ter tudo. Não é para apavorar vocês, é para preparar vocês para serem guerreiros e suportarem. E não negar o nome de Cristo, esse que se diz que é cristão, né? Estou falando para os incrédulos porque esse não quer saber de Jesus. Ele pode vir a se converter? Pode. Quanto à vida dá tempo. Mas a maioria não quer. Quer a porta larga, estreita e fácil. A porta de Cristo é a estreita. Eles querem a porta larga e fácil. A porta que conduz a Cristo é estreita e dificultosa. Mas é a que te leva à salvação eterna. Tá bom? Até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Fui.